Sabe aquela história de uma empresa que parece grande demais para quebrar? Uma gigante da energia, uma união de titãs como Shell e Cosan, que fez um dos maiores IPOs da história do Brasil. Pois é, como que uma empresa desse porte chega à beira de um colapso financeiro? Hoje a gente vai analisar a fundo a queda da Raizen. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos começar por esse número aqui: 65,1 bilhões de reais. É isso mesmo. Essa é a dívida que a Raizen está tentando renegociar. Então, isso não é só mais uma crise corporativa. O que a gente está vendo é um marco, um divisor de águas para o mercado de capitais brasileiro. É um caso que com certeza vai ser estudado por muito tempo. Ok, vamos lá. Para entender essa história toda, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, o tamanho dessa crise. Depois, a gente vai dissecar o que deu errado. Aí a gente vê o plano de resgate e, o mais importante, quem é que paga essa conta toda? E no final fica aquela pergunta no ar sobre o futuro da empresa. A Raizen nasceu lá em 2011 com cara de campeã. Imagina só, uma joint venture entre a Cosan, do Rubens Ometo, que é conhecido como o rei do etanol, e a gigante mundial Shell. A receita parecia perfeita, juntar a produção de biocombustíveis com uma rede de postos gigantesca. Não tinha como dar errado, certo? Agora, o que choca nessa linha do tempo é a velocidade com que tudo aconteceu. Em 2021, a empresa era o suprassumo do sucesso na bolsa, valendo mais de 74 bilhões de reais. Menos de 5 anos depois, a festa virou um pedido de socorro bilionário. A virada foi muito, muito rápida. Tá, mas o que aconteceu? Não foi um erro só, um único problema. Foi o que o mercado chama de tempestade perfeita. Uma combinação de decisões estratégicas bem arriscadas com o cenário econômico e climático que foi simplesmente brutal. O ponto de partida do problema foi o que fizeram com o dinheiro do IPO. A empresa tirou para tudo que é lado. Entrou em varejo com as lojas OXXO, criou fintech com o Shellbox, comprou a concorrente Biosev e ainda apostou pesado no etanol de segunda geração. Olhando um por um, cada passo até parecia fazer sentido, mas todos juntos viraram uma máquina de queimar caixa, tirando o foco e o dinheiro do que realmente era o coração do negócio. E essa tabela aqui, ela mostra o estrago em números. É quase um filme de terror financeiro. Repara bem, a dívida líquida simplesmente explode. A empresa sai de um lucro de 3 bilhões para um prejuízo de mais de 15 bilhões. E o tiro de misericórdia? A taxa Selic. Os juros no Brasil foram lá para cima e transformaram uma dívida que era gerenciável em um monstro. Ficou impossível rolar essa dívida. Para piorar, enquanto a Raizen se complicava, um concorrente silencioso ganhava muita força, o etanol de milho. Com um custo de produção quase 45% menor, ele basicamente acabou com a vantagem competitiva que a cana sempre teve. Isso pressionou demais as margens da Raizen, bem no seu negócio principal. E como se tudo isso não bastasse, São Pedro não colaborou. Seca, queimadas, depois chuva demais. O resultado foi uma quebra de safra violenta, que derrubou a produção em quase um terço. Isso significa que a capacidade da empresa de gerar caixa para pagar as contas foi para o chão. Bom, encurralada, a Raizen foi para a recuperação extrajudicial. E essa foi uma escolha bem estratégica. Diferente da recuperação judicial comum, essa modalidade permite negociar só com os grandes credores, os bancos, sabe? Assim, a operação do dia a dia com fornecedores e funcionários continua rodando. É um jeito de ganhar um fôlego. O plano de resgate tem 4 pilares bem claros. Primeiro, os próprios donos vão colocar dinheiro na empresa. Segundo, uma parte da dívida vai virar ação. Terceiro, vão vender o que não é essencial. E quarto, e talvez o mais importante, voltar às origens. Focar de novo em energia e açúcar. É um de volta para casa forçado. E agora a gente chega na parte mais sensível que afeta a vida de milhares de pessoas. Porque no final das contas, numa reestruturação desse tamanho todo, alguém tem que pagar a conta. E essa conta, infelizmente, costuma ser bem amarga para os investidores. Essa frase aqui, dita por analistas de mercado, resume a situação de uma forma bem direta e, vamos dizer, brutal. Numa crise dessas, quem tem prioridade na fila para receber são os grandes credores. Quem geralmente sobra com a maior parte da perda? Pois é, o acionista. Esse gráfico aqui não precisa de muita explicação, né? É a imagem da destruição de valor. Desde o IPO, as ações da Raizen desabaram cerca de 90%.
bilhões e bilhões de reais em valor de mercado que simplesmente evaporaram. Um prejuízo direto para quem acreditou na empresa. E aqui está um dos maiores riscos para o acionista, a tal da diluição. O que é isso na prática? Para salvar a empresa, o plano é pegar até 16 bilhões de reais de dívida e transformar em ações novas. Pensa que a empresa é um bolo. Se você tinha uma fatia, agora eles vão colocar muitas fatias novas na mesa. O que acontece com a sua? Ela fica bem, mas bem menor. Mas não para por aí. O problema não é só de quem tem ação. A crise atinge em cheio quem investiu na dívida da empresa, sabe? Comprando títulos como debêntures, CRAs. Muita gente que foi atraída pela isenção de imposto de renda e achava que estava no investimento seguro. Olha as consequências para essa turma. Pagamentos congelados, risco real de haircut, que é um nome chique para perda de parte do dinheiro que foi investido. Quem precisa vender esses títulos hoje não acha comprador. A liquidez é quase zero, e quando acha é com desconto de até 70%. Imagina, um título de R$ 1.000 valendo 300. Milhares de pessoas estão nessa situação. E esse impacto vai se espalhando, sabe, como uma onda. Atinge grandes fundos de investimento, fiagros e, claro, por tabela, os milhares de cotistas que colocaram suas economias nesses fundos, muitas vezes sem nem saber que estavam tão expostos assim ao risco de uma única empresa. Pois bem, com todo esse plano de resgate em andamento, a gente olha para o futuro. E essa crise toda expôs uma grande ironia, levantando uma dúvida fundamental sobre a estratégia que a Raizen adotou. E o paradoxo é exatamente este. Na ambição de ser tudo ao mesmo tempo, de abraçar o mundo do varejo, a transição energética, a empresa se descuidou do próprio reino. Perdeu foco, se endividou demais e, no fim, abriu a porteira para a concorrência passar. E a gente termina com a pergunta de 65 bilhões de reais. A Raizen ainda tem ativos muito valiosos, uma operação gigantesca. Mas será que esse plano de agora vai ser suficiente? Será que a Cosan e a Shell vão conseguir convencer todo mundo, credores e investidores, de que as raízes desse negócio ainda são fortes o bastante para aguentar uma poda tão radical e voltar a crescer? Só tempo vai dizer.